Muito bem, galerinha do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula. Sejam todos muito bem-vindos, saudades de vocês. Gostaria de estar na sala de aula junto com vocês, mas infelizmente ainda não é possível. Portanto, continuamos utilizando aí as ferramentas que nós temos para levar até vocês o conhecimento, levar até vocês os nossos conteúdos. Mas nós precisamos que vocês também estejam aí atentos, prontos. Nós estamos enviando lá pelo Delta as informações, as atividades, para que vocês possam fazendo. Nós vamos ter, na próxima aula, nós vamos ter um momento ali de correção dessas atividades. Então, eu preciso que vocês realizem todas essas atividades que foram propostas. Fiquem atentos, então, ali aos recadinhos que eu e os outros professores também estão enviando no nosso sistema lá no Delta. Tranquilo? Então, material pronto. Bom dia 1, bom dia 2. Material prontinho. Livro já aí do seu lado. Hoje nós vamos dar continuidade. Na última aula nós vimos ali com relação à formação das monarquias, a Inglaterra, a França, a Espanha, essas monarquias, né, que nós hoje chamamos de países. Os reis assumem o controle, vão passar a governar esses territórios, enfim, né? E hoje nós vamos continuar página 49, da 49 até o fim do capítulo hoje, até a página 54. Temos muita coisa para trabalhar no dia de hoje. Então, não vamos perder tempo não. Tranquilo? O subtítulo, Europa em crise. Falando então, continuando aí do tema das monarquias. E hoje nós vamos dar início também na questão aqui do absolutismo, mas antes nós vamos ver ali a Europa, a crise que a Europa vai passar ali a partir do século XIV. Só que um pouquinho antes disso, vamos ver como estava, né, a Europa, o que aconteceu ali na Europa entre os séculos XI e o século XIII. A Europa, ela vai passar por um momento muito bom, ela vai prosperar, ela vai progredir, ela vai ter progresso. Nós vamos ter na Europa ali um período onde o aumento da produção foi muito grande. Eles passaram a produzir muito mais no campo, tiveram então muito mais alimento para a população. A população tendo alimento, sendo, vamos dizer assim, sendo melhor alimentada, ela acaba não tendo, primeiro, a questão da fome. Segundo, não vai ter problemas de saúde ligado ali por questões, né, da fome, de desnutrição e outras coisas. Então, nós tivemos aumento da produção e a diminuição da fome, diminuição de algumas doenças. Consequentemente, se nós temos uma diminuição no número de pessoas morrendo, nós vamos ter também ali um aumento da população. A população da Europa cresce muito nesse período. Nós vamos ter também nesse período pessoas que vão abandonar o campo, já não vão mais respeitar, né, aquele acordo que tinha lá com o senhor feudal e passam a vir para as cidades, ganham então uma certa liberdade quando os reis tiram o poder do senhor feudal. Mais ou menos assim, essas pessoas não têm mais essa obrigatoriedade de ficar lá no campo. Lembra que nós vimos que com o senhor feudal ele tinha lá a obrigação de permanecer lá no campo, o servo tinha a obrigação de permanecer no campo, então começa a perder essa obrigatoriedade. Então muitas pessoas passam a ir para as cidades, passam a viver nessas cidades. Então, as cidades europeias começam a ter ali uma grande quantidade de pessoas, o aumento da população. Isso vai trazer problemas também para algumas cidades, para a maioria das cidades.
porque ela não está preparada para receber tanta gente assim. Então, vai trazer sérios problemas ali para aquelas cidades que têm um grande número de pessoas vivendo ali naquela cidade. Então, a partir do século XIV, nós temos ali um período que começa ali, um período de crise na Europa. Nós vamos ter ali crise na questão política, nós vamos ter crise na questão econômica, nós vamos ter uma crise na questão social. Tivemos alguns períodos ali onde as chuvas foram muito fortes, e isso vai trazer problema para o campo. Outros momentos, nós tivemos ali épocas em que não chovia praticamente nada, então momentos com muitas chuvas, momentos com nada de chuvas, isso vai atrapalhar a produção agrícola. O campo, se antes produziu bastante, agora não está produzindo tanto assim. Então isso vai trazer problemas na alimentação, vai trazer problemas na questão econômica, vai trazer problema, claro, se vai atrapalhar ali a questão econômica, vai ter problema também ali na questão política. Então, fatores dessa crise, instabilidades climáticas, que vai dar crise na agricultura, faltando alimento, a fome de novo, vai começar ali na Europa, problemas, crise econômica, menos produção agrícola, os preços dos alimentos acaba aumentando. Nós vamos analisar mais para frente a questão ali da lei da oferta e procura, mas a gente já tem aqui um pré-início de tudo isso, Muitas pessoas acabam vivendo na miséria, e se tem crise econômica, a gente vai ver também que os governantes não aceitam diminuir lá as suas rendas, as suas receitas, aquilo que eles recebem, a grana, dinheiro, bufunfa, capim, os impostos, então eles vão aumentar esses impostos, isso vai trazer problemas lá na frente. E a questão da crise social, doenças que vão ser trazidas, causadas por conta disso, falta de higiene, que também vai gerar muitas doenças, algumas guerras, algumas cruzadas que aconteceram durante esse período, menos pessoas nascendo também, e muita gente que vai acabar perdendo a vida por fome ou por outras doenças, principalmente uma aqui, a peste negra, que nós vamos falar sobre ela hoje, e algumas revoltas também que acabam acontecendo. Então, tudo isso vai acontecer ali na Europa a partir do século XIV, no século XIV. Vamos lá. Um desses problemas, então, que vai acontecer, vai ser ali a Guerra dos 100 Anos. Essa guerra, ela aconteceu entre 1337 até 1453. Aí você pode falar assim, ô professor, mas não durou então 100 anos, por que recebe o nome de Guerra dos 100 Anos? Então, na verdade foram 116 anos, mas ficaria até estranho, A Guerra dos 116 anos. As guerras sempre ganham o nome depois que elas terminam, bem depois, um tempo depois, algum historiador, alguém olhando para trás, vendo o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, enfim, eles dão um nome para essa guerra. E essa, então, ficou conhecida ali como a Guerra dos 100 Anos. Lembrando, pessoal, a questão da guerra, nós não podemos pensar uma guerra não acontece com um grupo só, tem que ter no mínimo 2 grupos, lembra? Nós vimos essa guerra lá atrás, a Inglaterra acabou guerreando com a França, lembra? Vimos na aula passada, 2 motivos, que eles estavam disputando ali a região de Flandres, que era uma região bastante rica, poderia gerar muitos impostos. Outro motivo foi que o rei da Inglaterra, ele também se dizia no direito
de ser o rei da França, porque afinal de contas ele também era ali da família, da linha de sucessão do rei da França, então ele também teria o direito, e se ele conquistasse, ele iria unir esses dois reinos, e ele passaria então a governar não só a Inglaterra, como também a França. Então, questão econômica e questão de poder, né? E quem vai sair vitorioso com tudo isso vai ser a França, que nós vimos lá por conta lá da ajuda de Joana d'Arc. Tranquilo até aí? Então, vamos para frente. Peste negra. Puxa vida, hein? Nós estamos passando por um momento assim que dá para a gente fazer até alguns paralelos com a peste negra. O que nós estamos vivendo aí com o Covid-19, né? O coronavírus. Então, peste negra. Essa foi a maior catástrofe que aconteceu ali na Europa naquele período. 3 anos aproximadamente, de 1347 até 1350. Ela pode ser vista também com outros autores, com outros nomes. Então, pode ser peste negra, pode ser a grande peste, pode ser também peste bubônica. Esses 3 nomes estão relacionados ao mesmo episódio, ao mesmo fato. Tá? Então, a peste negra foi uma epidemia que aconteceu na Europa. Está aí um termo que a gente poderia pensar nele um pouquinho, né? Epidemia, pandemia. Pandemia é o que a gente está mais ouvindo aí por conta aí do coronavírus. Então, entender. Epidemia. Epidemia seria mais ou menos assim. Uma doença, né, que surge, ou uma doença que já é comum em uma determinada região, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, a gripe em determinados momentos, em determinadas épocas do ano, por exemplo, é comum várias pessoas contraírem essa doença, pegarem a gripe. Mas quando ela ultrapassa o número mínimo ali, né, que normalmente acontecia naquele período do ano, quando ela ultrapassa, tem um número muito maior naquela região, naquela cidade, naquele estado, ou até mesmo em outros estados, enfim. Então, aí nós recebe o nome de epidemia, quando várias pessoas ficam doentes, né, com a mesma doença, em um curto espaço de tempo, em uma região, seja municipal, estadual, ou até um país. Mas é naquele espaço geográfico ali, né, digamos até meio que restrito. Diferente da pandemia, que é o que nós estamos vivendo. A pandemia do coronavírus, que teve a sua origem lá na China, ela não se limitou só àquela cidade de onde surgiu, ou aquele estado, ou só na China. Ela acabou se espalhando por muitos locais. Na verdade, praticamente, essa doença acabou se espalhando no mundo inteiro. Por isso, o termo pandemia, que daí já engloba ali, né, diversos lugares do planeta. E é o que nós estamos vivendo. Nós estamos horrorizados de ver as notícias na TV. Esses dias mesmo a gente estava vendo ali na Itália, mais de 700 pessoas, 740 pessoas morrendo em um único dia. Agora a Inglaterra com um número muito grande de pessoas, e nós aqui lutando para que isso não aconteça aqui no Brasil, por conta disso, né? Esse isolamento social, por conta disso vocês estão aí na casa de vocês, eu estou aqui na minha casa, vocês fazendo a parte de vocês aí, estudando, assistindo as videoaulas, eu aqui na minha casa, produzindo essas videoaulas, algo novo para mim, sem um equipamento apropriado para isso, sem o conhecimento necessário na questão tecnológica para fazer tudo isso, mas estamos aí, fazendo o melhor possível para que você tenha o conteúdo aí na sua casa, né? Então, voltando para a peste negra, que vai acontecer então de 1347 até 1350. Essa peste, então, ela vai se espalhar ali por
toda a Europa e muita gente acaba morrendo por conta dessa doença que vai acontecer. Essa doença, ela recebe o nome também, além de peste, grande peste, ela recebe o nome de peste negra, porque as pessoas, elas, quando contraíam essa doença, elas tinham pelo corpo, basicamente pelo corpo inteiro. Olha essa imagem aqui para você ter uma ideia. Praticamente o corpo inteiro tomado por tumores. Tumores mais ou menos assim, a metade de um ovo de galinha, né, um ovo de galinha cortado no meio. Isso doía muito, a dor era insuportável. Essas partes cheias de pus, acabava ficando até escura a pele das pessoas. Por isso, peste negra. Como eu disse, a dor era insuportável. A única coisa que poderia aliviar a dor de uma pessoa que estava com essa doença, com esses tumores, era a morte. Infelizmente, olha, a pessoa praticamente todo o corpo tomado por esses tumores. Então, tudo isso fazia com que as pessoas começassem então a ficar com a pele escura, por isso então recebia ali o nome de peste negra. Vai se chamar também peste bubônica, porque além de trazer esses problemas, né, esses tumores aqui, as pessoas também passavam a ter problemas respiratórios, acabava afetando os pulmões. E afetando os pulmões, nós temos aí um outro problema, porque ao espirrar, ao tossir, eles acabavam então soltando aí essas bactérias e contagiando outras pessoas. Algo interessante é que essas pessoas acabavam morrendo assim de uma forma muito rápida, e quando essa doença se espalha por toda a Europa, muitas pessoas morriam ao mesmo tempo. Isso causou na população um medo muito grande. Imagina só, pessoal, o que está acontecendo no mundo hoje, com tantas pessoas, como eu disse lá na Itália, 700 pessoas morrendo num dia, na Inglaterra também mais ou menos esse número de pessoas morrendo por dia. Imagina só se a gente não soubesse a causa. A gente só estava vendo que as pessoas estavam adoecendo e de forma rápida essas pessoas morriam, mas a gente não sabia o que estava causando essa doença. Então, a gente ia acabar levantando assim algumas hipóteses para tentar entender o que estava acontecendo. Se eu não sei qual é a causa, não tem nem como combater, não é verdade? Então, eles também passaram a buscar uma explicação, criaram algumas hipóteses, e algumas assim absurdas, muito absurdas, que não tem nem como a gente conseguir hoje, né? Claro que a gente está olhando o passado com a nossa visão de hoje, isso também não é algo correto, né? A gente está cometendo aqui um anacronismo, mas tudo bem. Imagina só que eles pensavam o seguinte: as pessoas estavam ficando doentes porque eles achavam que isso era uma conjunção dos astros, dos planetas, das estrelas, de acordo com que eles estavam no céu, isso traria para as pessoas essa doença. Parece absurdo para nós hoje, para eles isso não era um absurdo. Outra hipótese que para nós hoje parece um absurdo, mas se a gente também não soubesse o motivo aí das mortes, né, do coronavírus, e essa quantidade estivesse morrendo, a gente ia começar a pensar mais ou menos igual. Eles começaram a pensar também que as pessoas que estavam doentes, o fato dela olhar para alguém, olha que absurdo, né? Só o olhar de uma pessoa que estava doente já iria transmitir a doença para aquela pessoa. Porque era muito rápido, pessoal. As pessoas ficavam doentes assim em um curto espaço de tempo. Muitas pessoas, mesmo na mesma região, na mesma cidade, na mesma vila, acabavam ficando doentes simultaneamente. Então eles começaram a pensar: meu Deus, isso aí só pode ser assim, o olhar de alguém que está doente, porque não é possível tantas pessoas ficarem doentes ao mesmo tempo.
e com muitas pessoas doentes. Às vezes levavam dias, às vezes era rápido demais e as pessoas acabavam morrendo. Começaram a pensar então que isso poderia ser um castigo de Deus. Deus está castigando, né, as pessoas porque as pessoas estão esquecendo Deus, estão ignorando Deus, estão deixando Deus de lado, não estão respeitando as leis de Deus. Então, essa doença foi vista também como um castigo de Deus para a população. Uma outra hipótese, a gente já viu lá a questão do olhar, da conjunção dos astros, a questão ali do castigo de Deus. Mais uma hipótese que eles acabaram levantando, que essa doença estaria se espalhando por conta das bruxas que viviam ali. Gente, cuidado, quando nós usamos esse termo bruxas, nós não estamos falando daquelas mulheres em cima de uma vassoura, né? Isso é brincadeirinha, é historinha, né? As bruxas eram aquelas pessoas que, entre outras coisas, conheciam ali o que a natureza podia oferecer, algumas plantas que ela poderia utilizar para fazer ali um determinado remédio, para curar algumas doenças, e elas então passavam a ser vistas ali como bruxas, enfim, né? E essas bruxas, elas então foram vistas ali como as responsáveis por transmitir, por espalhar essas doenças. Então a população resolveu se vingar dessas bruxas. E a forma de se vingar era matar, olha que judiação, matar os gatos que essas bruxas tinham, já que não podia matar, coitado da bruxa, né? Até podiam, mas... Então eles acabaram se vingando, matando os gatos que essas bruxas tinham. Galerinha, presta bastante atenção nessa partezinha. Parece até assim uma brincadeira, mas tem algo de importante nessa informação. Os gatos, né, então foram mortos, muitos gatos acabaram sendo mortos por conta aí dessa vingança que eles tramaram contra as bruxas. Guarda essa informação. Não joga essa informação fora, não. Parece brincadeirinha, mas daqui a pouquinho ela vai ter um sentido especial para nós, tá bem? Então, só retornando, muitas pessoas morrendo ao mesmo tempo. Os coveiros, quer dizer, coveiro era aquela pessoa que fazia o buraco lá no cemitério, a cova, quem faz a cova é o coveiro, para enterrar as pessoas. Então os coveiros já não estavam mais aguentando, estavam com os braços completamente exaustos, doendo de tanta cova que eles abriam todos os dias para enterrar os mortos. No início era enterrado lá uma pessoa em cada cova, no seu caixão. Com o tempo, o aumento das pessoas morrendo, passaram a enterrar várias pessoas na mesma cova, no mesmo buraco, já não tinha mais caixão para todo mundo, utilizava outras caixas, qualquer outra caixa que pudesse colocar. Chegou um momento que já não dava mais também, então abria lá um enorme buraco e jogavam lá os corpos das pessoas e enterravam, né? Então tudo isso acabou fazendo com que o medo se espalhasse por toda aquela região. Tem também uma quinta hipótese, que seria a questão do mau cheiro das pessoas. Tinha esquecido desse. O mau cheiro das pessoas, né, porque eles estavam com o corpo todo cheio daquelas feridas, e isso causava um mau cheiro muito grande. Então eles acreditavam também que o ar ele estava contaminado, e ao respirar esse ar contaminado pelo mau cheiro, as pessoas acabavam contraindo a doença. Na verdade não era o mau cheiro, mas não é uma mentira absurda isso aí não. A gente vai entender isso daqui a pouquinho também. Tranquilo? Então, olha só quantas pessoas, né? A imagem mostrando aqui, cada um carregando ali o caixão para serem enterrados. Isso causou realmente ali
muito medo na população. Eu disse que eles tinham medo, então passaram a acreditar que o mau cheiro trazia doença. Lembra lá atrás que eu falei que essa peste, essa doença também ficou conhecida como peste bubônica, porque afetava os pulmões? Então, ao respirar, ao tossir, ao espirrar, eles também transmitiam. Então, de certa forma, quando eles começaram a pensar que o mau cheiro, na verdade não era o mau cheiro, mas as bactérias que estavam, que eram expelidas pelas pessoas ali ao tossir, ao espirrar, enfim, acabava transmitindo para as outras. Viviam em casas pequenas, com um grande número de pessoas vivendo naquele espaço pequeno. Imagina só, com toda certeza, aquelas pessoas ali que ainda não tinham pego a doença, acabava pegando. Mas a principal forma, de transmitir essa doença estava numa pulga. Mas tem algo a mais. Essas pulgas que transmitiam essa doença, elas picavam o ratinho, isso. Elas picavam esse rato, pegavam então essa bactéria, que para o rato não tem problema nenhum, para ela muito menos, e quando essas pulgas picavam as pessoas, elas transmitiam essa bactéria, e essas pessoas acabavam ficando doentes. Então, a pulga que matou milhões de pessoas. Bom, vamos entender todo esse processo. Acredita-se que essa doença ela tenha surgido lá na Ásia. Adivinhe em que país? E a chance para você adivinhar em que país surgiu essa doença que ficou, que se alastrou lá pela Europa. Esse mesmo. Provavelmente essa doença acabou surgindo lá na China. Agora vamos entender como é que ela vai chegar lá na Europa. Não se esqueça que os navios acabavam indo buscar produtos, mercadorias, que vinham da China, principalmente a questão ali do tecido, da seda. Esses navios que estavam ali com os seus porões, uma sujeira danada, ratos, então ali era de penca, muitos ratos ali nos porões daquelas embarcações, nos porões daqueles navios, e era onde estavam as mercadorias, entre elas esse tecido. Então, esses ratos, passeando entre esses tecidos, e as pulgas desses ratos acabavam caindo e ficando ali no meio desse tecido. Quando essa embarcação chegava na Europa, levava para as chamadas, tecidos eram vendidos e as pulgas acabavam indo de brinde para quem comprava para quem comprava aqueles tecidos, Isso é uma das formas, tá? O principal. Então, por esse motivo, essas pulgas acabam se espalhando por vários lugares ali da Europa. Então a pulga picava o rato, e ao picar as pessoas, transmitia essa doença. Lembra que eu falei para você que ao se vingar das bruxas, eles mataram lá os gatos? Eu falei que era para a gente usar essa informação depois? Pois é, agora nós vamos utilizar essa informação. Quem é o predador natural dos ratos? Exatamente, os gatos. Se esses gatos acabam sendo mortos, diminuindo a população de gatos, é claro que os ratos vão aumentar. Aumentando o número de ratos, nós temos o aumento também ali das pulgas que vão transmitir essa doença. Por isso essa doença foi transmitida assim de forma muito rápida em toda a Europa. Tranquilo até aí? Então, essa doença acabou matando aproximadamente
25 milhões de pessoas na Europa. 25 milhões de pessoas na Europa. 1/3 de toda a população da Europa acabou morrendo por conta dessa doença. Bom, continuando aqui então, só para a gente fazer aqui, né, dar continuidade, peste negra, como eu falei, 1347, 1350, origem provavelmente na China, tá? Transmissão a pulga do rato, e a outra seria porque a questão da tosse, do espirro, né? Como estava ali com os pulmões infectados, então seria também uma forma de transmitir essa doença. Péssimas condições de higiene, lembra que eu falei que a Europa era uma sujeira danada, rua cheia de lixo, esgoto correndo a céu aberto, isso aí para os ratinhos é uma maravilha, né? E, consequência, 1/3 de toda a população da Europa acaba morrendo por conta dessa peste. 25 milhões aproximadamente acabaram morrendo. Muito bem. Mortes provocadas pela peste, mortes provocadas pelas guerras, mortes provocadas pela fome ou por outras doenças, diminuindo o número de habitantes, diminuindo a população da Europa, também vai diminuir a quantidade de mão de obra, quer dizer, a quantidade de pessoas que estão produzindo, que estão trabalhando, que estão gerando riqueza, estão gerando alimentos também. Se diminui a produção de alimento, o que nós vamos ter? Exatamente, nós vamos ter a fome de novo chegando na Europa. E com a fome, algumas doenças também que acabam chegando. E nós temos um outro problema, questão econômica. Os governantes não aceitam diminuir as suas riquezas, então eles passam a aumentar os impostos cobrados ali dos seus súditos. Isso, a população começa a se revoltar. Quer ver alguém ficar bravo, ficar nervoso, se irritar, mexer no bolso de uma pessoa. Exatamente. Quando mexe na questão financeira, aí todo mundo fica bravo. Lá não era diferente. Então, quando aumenta esses impostos, a maioria da população passando fome e o rei aumenta esses impostos, aí essa população não vai aguentar mais e vão surgir ali algumas revoltas. Na França, nós teremos revolta no ano de 1358, na Inglaterra também vai ter revoltas ali em 1381. Tranquilo até aí? Alguns nobres acabam perdendo ainda mais o controle do seu território, entregando para os reis. Outros acabam, por não ter mão de obra ali para cuidar do seu campo, acabam contratando pessoas para realizar o trabalho na sua propriedade. Porque não adianta ter lá um punhado de terra, se não tem quem vai plantar, quem vai colher para gerar alimento, para produzir, e o dono da terra, né, ganhar dinheiro também. Tranquilo aí? Até aí, pessoal? Vamos lá, continuando. Meu slide não quis mudar. Vocês viram que chique? Tem até animação aí nos slides. Muito bem. Com tudo isso que está acontecendo, com essa fome, com as guerras, com as revoltas, revolta no campo, revolta na cidade, enfraquecimento do poder do rei, porque ele não consegue controlar tudo que está acontecendo, ele começa a perder o controle de tudo isso, ele não consegue mais garantir a segurança para aquelas pessoas, enfim, tudo isso vai fazer com que o poder do rei comece a ficar desgastado. E vão começar a surgir então algumas pessoas que passam a defender que o rei tinha que governar de forma severa, de forma dura, de forma absolutista. Nós vamos entender então o que significa essa questão, governar de forma absolutista, ter
todos os poderes em suas mãos. Ele não vai precisar da ajuda de ninguém, ele não vai precisar obedecer ninguém, ele não vai precisar da aprovação de ninguém. Ele toma todas as decisões. É ele que cria as leis, é ele que aprova essas leis, é ele que exige que essas leis sejam cumpridas. Então começam a arrumar explicações para legitimar todo esse poder, para justificar todo esse poder. E os estados modernos então passam a ser absolutistas. Os reis passam a governar de forma absolutista. Alguns desses pensadores que vão justificar todo esse poder. Um deles vai ser Nicolau Maquiavel. Ele é um italiano, ele vai publicar uma obra chamada O Príncipe. Essa obra, na verdade, ele escreveu para o governante ali de Florença, o Lorenzo de Médici, e nessa obra ele vai fazer um questionamento. O que é melhor, um rei ser amado ou um rei ser temido? Ele vai dizer que o ideal seria as duas coisas, o rei ser amado e também temido. Só que, se não houver a possibilidade de ser as duas coisas, então que o rei seja temido. Tem que colocar a sua força para que a população tenha medo do rei, seja temido, porque o amor vai passar. O rei, quando ele é amado, quando ele tomar uma decisão, fizer alguma coisa que desagrade a população, esse amor pode se transformar em ódio. Já o medo é muito mais difícil de passar. Então as pessoas com medo não vão criticar o rei, não vão criticar as suas decisões. Elas vão, se não apoiar, mas aceitar aquilo que o rei está determinando, aquilo que o rei está, as leis que ele está colocando para a população. Então, segundo esse autor, o rei deveria ser temido e não amado. Ele vai dizer também, surge aqui um ditado: os fins justificam os meios. Quer dizer, para eu atingir o meu objetivo, os fins, eu posso tomar qualquer decisão, mesmo que essas decisões, mesmo que passe por cima dos direitos das pessoas, que para eu ser respeitado, eu tenha que utilizar ali até a violência. Não vou nem respeitar a questão ali, vamos dizer assim, a liberdade daquelas pessoas. Então, para eu ser respeitado, eu vou impor a minha lei, e ninguém deverá criticar aquilo que eu estou fazendo. Outro pensador vai ser Jean Bodin, o Bodin, Jean Bodin. A obra que ele vai ter, a principal, vai se chamar República, e ele vai defender o seguinte: a soberania do Estado. O Estado está acima de todos. O Estado, os poderes de um rei está acima de todos os outros. O rei não precisa obedecer nenhuma lei, o rei não precisa obedecer uma constituição, o rei não precisa obedecer uma assembleia, o rei não precisa dar ouvidos ao povo, enfim, o rei tem autoridade máxima e jamais, nunca ele poderia ser contestado. Ele vai defender que o rei tem nas suas mãos então o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário. É ele que cria as leis, é ele que executa essas leis, é ele que faz com que essas leis sejam cumpridas. Então, segundo o Jean Bodin, o rei só deve juramento, só deve obedecer a Deus, de quem ele recebe o cetro, de quem ele recebe o poder. Mais um teórico que vai tentar justificar tudo isso para que a população entenda que o rei tem que mandar mesmo e a população tem que obedecer. Vai ser Thomas Hobbes. Ele vai ser autor, a principal obra dele vai se chamar Leviatã.
ele vai dizer o seguinte: os homens, eles têm que abrir mão das suas liberdades, dos seus direitos, em troca, né, de perder a liberdade, de não ter lá os seus direitos respeitados. Ele vai viver em segurança, ele vai viver em paz. O rei vai garantir tudo isso à sua população, mesmo que para isso precisa passar por cima, né, dos direitos e da liberdade das pessoas. Ele vai dizer o seguinte: o homem é o lobo do próprio homem. O que significa isso? Os lobos, quando estão juntos e vão atacar o outro animal, né, para ter alimento, eles se juntam, atacam esse animal. Quando esse animal está morto, esses lobos começam a brigar entre eles para ver quem é que vai ficar ali com um pedaço daquela carne. Então ele vai dizer mais ou menos a mesma coisa. Se não tiver alguém que organiza tudo isso, o ser humano, os homens, vão brigar entre eles e vão acabar se matando. Eles vão acabar com a sua espécie, mais ou menos por aí. Então, precisa ter alguém que vá coordenar, controlar, que vai garantir a segurança para todas essas pessoas. É como se fizesse um contrato, um pacto. Eu obedeço o rei, eu abro mão da minha liberdade, eu abro mão dos meus direitos e o rei vai me dar a segurança que eu preciso para sobreviver. Nós temos uma ilustração aqui, o Leviatã, que é representado ali por um gigante, né? Observa que ele tem nas mãos, de um lado, o báculo, que é o símbolo do poder religioso. Do outro lado, nós temos ali uma espada, que é o símbolo do poder militar. Se nós observarmos aqui, ó, o corpo dele, ele é formado por várias pessoas e a cabeça é o rei, quer dizer, o rei está acima de todas as pessoas e essas pessoas têm que abrir mão dos seus direitos, da sua liberdade, para que tenham a segurança do rei. E observe que ele está impondo a sua autoridade tanto no campo quanto na cidade. Continuando, senão não vai dar tempo da gente terminar. O próximo, nós temos aqui o Jean-Jacques Rousseau. Esse teórico, ele era um bispo, ele era da igreja, e ele vai buscar na Bíblia Sagrada a explicação, né, para o poder do rei, para convencer a população de que o rei realmente deveria ter poderes absolutos. Então, analisando a Bíblia, ele chega então à conclusão de que o rei só é rei porque Deus colocou ele no trono. E se o rei o colocou no trono, então ele vai ser um representante de Deus. Aquilo que ele diz, aquilo que ele fala, as leis que ele cria, as decisões que ele toma, na verdade, é inspiração de Deus. E as pessoas não tinham o direito de discordar, não tinham o direito de contestar, não tinham o direito de criticar esse rei ou as suas decisões. Porque se ele é um representante de Deus, ao criticar esse rei, ao contestar aquilo que a lei que ele criou, eu estaria criticando o próprio Deus. E criticar Deus, jamais. Não é verdade? Então ele cria uma teoria que vai ficar conhecida como teoria do direito divino do rei. O rei é rei porque Deus o escolheu para estar à frente desse povo e governar esse povo. Com tudo isso, esses reis vão ganhando cada vez mais força, ganhando cada vez mais importância, a população acaba obedecendo esse rei, o poder do rei passa a ser praticamente ilimitado, a não ser, né, eles só tinham que obedecer ali a questão das leis de Deus e a questão ali daquelas leis que já eram tradição naquela região, que já vinham há muito tempo, e seria muito difícil ele mudar aquela tradição, que nós chamamos de leis consuetudinárias. Essas leis, então, ele acabava tendo que respeitar. E assim, então, esses reis acabam assumindo todo esse poder. Lá na página 54, para a gente
quase encerrar, nós temos ali algumas características desses reis. Então gostaria que você desse uma olhadinha em cada uma delas ali, ó. Ele tinha o poder material, quer dizer, ele governava, e tinha o poder espiritual, e na maioria das vezes era ele que controlava ali também a questão da religião, a unificação das leis, a gente já viu isso lá atrás, funcionários para ajudá-lo na sua administração, tá? Vai acontecer ali o choque entre o poder do monarca e da igreja, tá? Em alguns lugares ele tem poder tanto temporal como espiritual, poder do mundo, né? Administração, questão política, e o poder espiritual. Ele tinha um exército muito bom, muito forte, graças à ajuda, né? Que lá atrás alguém, né, acabou financiando, então ele conseguiu manter esse exército forte. Ele vai arrecadar os impostos para sustentar esse exército, para sustentar toda a equipe administrativa, para auxiliá-lo na condução ali, na administração do seu reino, e a questão ali da crescente mercantilização, melhoria na questão da economia. Tranquilo? Entre esses reis, nós temos ali Felipe II da Espanha, nós temos também Henrique VIII da Inglaterra, que vai ter uma briga com a Igreja Católica, vai se separar da Igreja Católica, nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente, e vai criar uma igreja para ele, a Igreja Anglicana, onde ele passa a ser o líder. Depois dele na Inglaterra vem a filha Elizabeth I, que impõe ainda mais a sua autoridade e passa a governar realmente como uma rainha absolutista. E o maior de todos eles vai ser o rei Luís XIV da França. Ele vai ser o símbolo do poder absoluto, o símbolo do absolutismo. As monarquias que viviam ali próximo à França se espelhavam em Luís XIV para governar, porque ele era assim, ele se autodenominou, né, como o Rei Sol. Olha, ele se igualou então a importância que o Sol tem para o sistema solar, era a importância que ele tinha ali na França. E alguns autores dizem que essa frase é dele: o Estado sou eu, quer dizer, não existe a França se eu não existir. Eu sou a França. Então, isso demonstra ali a questão do poder absoluto que ele tinha, de todos os poderes que ele tinha nas suas mãos. Ufa! Conseguimos chegar ao fim do nosso capítulo 3. Né? Tem aqui os reis, deixa eu ir mostrando eles aqui para vocês. Tá? Esse é o Henrique VIII, tá? Que governou lá a Inglaterra. Essa é a filha dele, a Elizabeth I. E esse, olha, né? O rei Luís XIV, o Estado sou eu. Muito bem. E assim chegamos ao final, né, desse capítulo. Porém, eu não vou cantar aquela musiquinha aqui, mas você já sabe qual é a musiquinha. Hora de fazer atividades. Isso mesmo, porque agora é com você, exatamente. Página 51, rapidinho lá na página 51, começa o Agora é com você, questão número 1, e na página 52, a questão número 2 e número 3. E você já vai também lá na frente, explore os seus conhecimentos, página 56 até a página 59. A maioria aqui é de xizinho, então não é muita coisa. Só tem ali 3 ou 4 questões dissertativas, o resto é tudo de xizinho. Ufa! Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham conseguido acompanhar a nossa aula. Façam essas atividades. Na próxima aula, né, semana que vem então, nós vamos fazer a correção dessas atividades. Para isso, todas elas devem estar prontas para que nós possamos então realizar ali as atividades. No mais, se cuidem, fiquem em casa, façam as atividades, estudem, já pode ler o próximo capítulo para próximas aulas, para a gente dar continuidade. E eu espero vê-los
o mais rápido possível. Saudades de vocês. Um abraço e até a próxima aula. Fui!